Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje falando um pouquinho sobre o classicismo. E vamos ali buscar alguma coisa para o Enem e, dentro disso tudo, falar do Renascimento e o racionalismo moderno. Então, é uma aula bastante intensa, uma aula com muito conteúdo que nós devemos aprender. Então, vamos lá. O classicismo. Dentro do Enem, o que significa o classicismo? É o renascimento do racionalismo moderno. O objetivo, então, desse classicismo moderno é identificar as principais características de estética classista. E o que quer dizer estética classista? Porque pertence a uma classe social, não era feito para todos. Então, por isso chamado classicismo, ou seja, pertence a uma classe social que vai entender, que vai fazer interpretação e que vai ter o valor para poder pagar essa obra de arte. Relaciona-se ao classicismo as tendências renascentista e racionalista, né? E aqui vamos ver algumas questões do Enem também. Na aula anterior, nós falamos de Platão, né? Platão contra os poetas e a arte como cópia das cópias, falamos disso, e falamos dos artistas desencaminha aquela verdade, para onde que vai essa verdade? Como é que é os poetas? Entre razão e sentido também. O classicismo, qual que é seu surgimento? Século XIV até século XVI. Ele resgata aspectos da cultura grega romana, que é muito importante a gente estruturar isso e saber isso, né? E dentro de uma estética grega, ele vai trabalhar a beleza, a proporção, a harmonia, a calma, a serenidade e a objetividade. Então, esses temas serão buscados na estética grega romana, na estética grega. Parte dela é grega romana também. Lembrando que vai trabalhar a beleza, proporção, harmonia, a calma, a serenidade e a objetividade. Um pequeno exercício aí para mostrar para a gente, né, como que funcionam as coisas. Então, acompanhe com atenção da burguesia, o Renascimento, amplie o seu domínio e tal. Qual vai ser a letra certa aí? A letra B, ciência e arte, vai estar nesse processo. Classicismo e seus autores: Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael Sanzio, né, Donatello, né, Sandro Botticelli e Luiz Vaz Camões. Então, a gente tem aqui como primeiro, dentro desse classicismo, o Nascimento de Vênus, que é de 1483. Sandro Botticelli fez essa obra. Muito importante essa obra de Sandro Botticelli, que é o classicismo, e o classicismo dentro desse contexto todo aí. A gente tem também as características da arte clássica, a beleza, a harmonia, a serenidade, que vai trazer as proporções para que isso ocorra. Então, dentro desse sentido, a gente tem aí Leonardo da Vinci, que vai trabalhar a questão da beleza, a questão da harmonia, a serenidade e a proporção. O que isso torna uma arte clássica é simplesmente as proporções. E essas proporções era considerado beleza na época. Então, por isso que ela é considerada uma obra de arte clássica. Lembrando que classicismo era obra de arte feita para uma classe social. A objetividade e a subjetividade da arte. Essa comparação que dá para ser feito entre as duas coisas. Então, a objetividade, perspectiva neutra. Então, você vai fazer, né, independente disso. Proporcionalidade, luz e sombra. Então, você vai trabalhar sempre luz e sombra dentro de uma proporcionalidade, depende da obra. Equilíbrio, expressão sutil das emoções, nada de coisa escancarada, e sempre apresentando um desinteresse. Isso são as objetividades da obra clássica, dentro do classicismo. A subjetividade, desproporção, então muitas obras vai trazer isso, ressaltar uma figura, né? O excesso,
a expressão implícita e alguns desejos e emoções. Então, aqui a gente tem como obra clássica a Diana de Versalhes, né? reproduzida agora, feita em Roma, reproduzida novamente, né? Então, ela foi feita lá no século IV antes de Cristo, depois foi refeita no ano 360 a 320 antes de Cristo. Aí ela vai ser, e depois ela vai ser refeita novamente lá no 1300, 1400, né? Diana de Versalhes. Tem também a famosa estátua de Davi, de 1504, feita por Miguel Ângelo, 5,17 metros de altura. Imagem muito linda, né? Essa obra de arte, o Miguel Ângelo demorou 5 anos para ser feito, né? E quem pagou tudo isso para ele foi os mecenas, que na época eram os ricos da época e queria desenvolver o classicismo. Então, classicismo e o racionalismo, como que isso se comunga ou como que isso dá certo? Então, aí tem um primeiro exercício, e esse primeiro exercício, já um segundo exercício, que é em busca de um saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, ressaltar qual conhecimento? Autonomia de um sujeito pensante. Então, um sujeito pensante vai pensar todo o sistema de autonomia para chegar a entender uma arte. Dentro do classicismo, a gente tem uma lógica, é a lógica matemática. Então, por exemplo, uma obra de arte, e para a gente entender, a pessoa não a pessoa bela existe hoje. São pessoas que elas têm uma proporcionalidade de rosto, então de testa, queixo, olho, nariz, pescoço, tronco, perna, tudo braço tem que ter uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade quer dizer, a pessoa não é exagerada em um fator, isso torna ela uma pessoa bela, e isso até os nossos dias. E ela vai buscar essa representação lógica matemática. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui tem um quadro da Mona Lisa. Ela faz uma proporção áurea. Então, ó, veja que tem um enquadramento de pintura aí para ser feito e para que essa obra se torne uma obra de arte ou se torne uma obra que venha a ter valor. Então, dentro da obra de arte, tem vários elementos que a gente pode levar em consideração. Por exemplo, aqui voltando à estátua de Davi de Miguel Ângelo. Durante 5 anos, ele trabalhou nessa estátua, ele fez uma obra de arte tão perfeita que ela tem todas as veias, ela tem todos os pelinhos do corpo humano. É muito interessante essa obra. Se a gente pudesse ver ela de perto, ela demonstra todas as veias do corpo humano. E durante 5 anos ele trabalhou nela. É uma obra em pedra-sabão, é uma obra bastante difícil de fazer. Se der uma olhada ali no pé direito, tem ali o pedaço de madeira que escora, que escora aqui ela, para que essa estátua mantenha de pé. É bem interessante isso. E aqui tem a própria Mona Lisa com o seu enquadramento ou com a sua proporção, que é bem interessante a gente observar como que isso ocorre. Aqui a gente tem a Diana de Versalhes. A Diana de Versalhes apresenta aqui uma característica muito peculiar da época. Então, ela está matando um carneiro, né? Ela está matando um carneiro. E observa que ela tem uma beleza própria, apesar de aí estar um pescoço um pouco maior, mas ela tem um estilo próprio, uma beleza própria e assim por diante. Voltando um pouco mais, a gente tem aqui a dama, né, com arminho. Então, a Dama com Arminho de Leonardo da Vinci é uma outra obra interessante desse período. Por quê? Porque ela vai retratar toda uma expressão da época, né? O estilo
de proteger o cabelo ali com aquela uma espécie de touca que ela usa na cabeça, e isso tudo vem trazer um novo conceito de pessoas e um novo conceito de imagem de obra de arte desse período, que é o século XV. Então ela está aí com seu animaizinho representando isso. E há uma proporção no animal, né, para que isso ocorra. E aqui a grande, famosa, e nascimento de Vênus. Então, Vênus que nasce aí né, nesse cenário lindo, né, aí sobre os anjos e arcanjos e tudo mais, né, e o que é interessante nessa obra de arte é a profundidade. Ela vai apresentar uma profundidade bastante grande, bastante desenvolvida. E voltando um pouco mais, a gente vai falar um pouquinho desse início. E no Enem, o que pode cair com relação a tudo isso? É entender, para o Enem, que a obra de arte ela é uma obra de arte que vai buscar na grega romana, vai buscar várias expressões, e as expressões que ela busca é basicamente essa aqui, é a questão da beleza, da proporção, da harmonia, da calma, serenidade e objetividade, tá? Aí tem alguns que dizem, mas tem muita imagem nua nesse período. Não, é que o nudismo nesse período ele não tem o sentido nem sensual, nem sexual, nem erótico. O nudismo, nesse período, ele tem simplesmente a intenção de mostrar a Deus e louvar a Deus pelo corpo humano que cada um tem. Então, o nudismo tem um sentido muito mais de, de Deus do que de qualquer outra situação de erotismo ou coisa que a gente vem imaginar. Ok, então essa foi a nossa aula de hoje, muito importante para a gente entender um pouquinho sobre